A paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Miqueias Figueiredo. Bom, nessa ocasião quero compartilhar com vocês uma parábola que o Senhor Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 ao versículo 13. Eu quero compartilhar desses versículos com vocês. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide ante aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai-vos, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meu querido Deus, te agradecemos neste momento por esta grande oportunidade que tu nos concede de meditarmos mais uma vez na tua santa e gloriosa palavra. Te pedimos que o teu divino Espírito venha iluminar a luz do nosso entendimento para boa compreensão e entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, te oramos. Amém. Bom, a parábola das 10 virgens foi proferida por Jesus em meio ao seu sermão escatológico ou profético. Nessa parábola, Jesus mostra por que o salvo deve viver em constante vigilância e que é na perseverança que alcançaremos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, que só se completará com o último estágio da salvação, que é a glorificação, que se dará com o arrebatamento da igreja. Bom, no sermão escatológico de Jesus, sermão em que Jesus responde aos discípulos a sua indagação a respeito da destruição do templo de Jerusalém e do fim do mundo, o Senhor Jesus, andando com seus discípulos ali, vendo o templo que foi reconstruído por Herodes, e os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura, com a exuberância daquele templo, e mostraram para o Senhor Jesus: veja, Senhor, como grande é esse templo, as fortificações, o fundamento, e como é firme. E o Senhor Jesus disse: na verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntaram, depois do Senhor aprofundar o seu sermão profético, se era nesse tempo que Israel seria restaurado. E o Senhor respondeu para eles dizendo: não compete ao homem saber as estações e os tempos que Deus tem reservado para o seu próprio poder. Bom, continuando aqui na parábola das 10 virgens, parábola das 10 virgens é a ilustração dos ensinos de Jesus a respeito das últimas coisas. Nessa parábola não há uma interpretação. Notamos que na maioria das parábolas que o Senhor deixava,
ele também dava uma interpretação ao final da parábola, mas nessa parábola não encontramos uma interpretação no texto bíblico. A parábola tem como pano de fundo um costume judaico da festividade do casamento, mas a grande ausente na parábola é a noiva. Nesta parábola, ela só menciona a figura do noivo e a figura das 10 virgens. Bom, Jesus refere-se a uma festividade de casamento, mais precisamente, àquela procissão do final do primeiro dia das bodas, quando o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais dela e a levava até o novo lar do casal. Era um costume oriental. As bodas tinham mais de um dia, levava mais de um dia essa festa de casamento. Mas, se a noiva é a grande ausente nessa parábola, e se existe a figura do noivo, quem seria então essas virgens? Podemos entender, podemos assim dar uma interpretação nesse texto, que essas virgens são aqueles que não é a noiva, mas é aqueles que estão se preparando, é aqueles que acompanham, são as companheiras da noiva. Na realidade, o que o Senhor quis dizer aqui, o foco principal dessa mensagem não é a noiva. O foco principal dessa mensagem são as pessoas que vão entrar na festa nupcial, aqueles que precisam estar esperando o noivo. Na realidade, o que o Senhor quer dizer aqui não é a igreja como organismo, não é a igreja como corpo místico de Cristo, que, na realidade, Jesus representa o noivo, ou digo, o noivo representa o Senhor Jesus, a igreja representa a noiva, mas o foco dessa mensagem aqui, o que o Senhor quer falar aqui é com respeito às pessoas que precisam se preparar, as pessoas que precisam estar atentas, as pessoas que precisam estar vigilantes para não perder a festa nupcial, porque a igreja certamente será arrebatada. A igreja certamente entrará nas núpcias, porque ela é a noiva. Então, o que o Senhor Jesus quis falar aqui não é com respeito à noiva, e sim das pessoas, ou seja, dos crentes que precisam estar vigilantes para não perder a festa nupcial, que na realidade acabará sendo depois a própria noiva. Mas as virgens, estas virgens, elas, naquele costume oriental, elas preparavam a noiva desde o início do primeiro dia das bodas. Todos aqueles que, durante essa dispensação, o que chamamos de dispensação da igreja, dispensação da graça, dispensação do Espírito, preocupa-se em preparar a esposa de Jesus Cristo. De que maneira? A palavra de Deus diz que o Senhor vem buscar um povo santo, puro, imaculado, uma igreja pura, santa, limpa. Então, todos aqueles que se preocupam, todos aqueles que se mantêm firmes, fiéis aos princípios da palavra de Deus, na realidade estão preparando a noiva, estão adornando a noiva para se encontrar com o noivo. Cada salvo tem o seu papel no reino de Deus. Cada salvo aqui pode representar uma dessas virgens, porque nós estamos nos preparando, nós estamos com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas obras, adornando a noiva, preparando a noiva para se encontrar com Jesus Cristo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. E quando falamos da igreja, estamos falando de um corpo, e não apenas de membros, mas sim de todo um corpo. Mas essas virgens representam partes deste corpo que tem que estar completamente preparado para fazer parte dessa festa nupcial. O número das virgens aqui é 10 virgens, mas o número é secundário na parábola. Provavelmente o número aqui não tem significado.
a não ser o da totalidade de uma comunidade que se diz servir a Deus. As virgens também não encontramos relato bíblico que representa Israel. Existem dois grupos de pessoas que aparentemente estão servindo a Deus. Só quando do arrebatamento da igreja teremos condição de visualizar quem pertence à igreja fiel e quem pertence à igreja paralela. Não há base bíblica para dizer que metade dos que se dizem crentes serão arrebatados. A precisão numérica não estava entre os objetivos de Jesus na palavra, e sim daqueles que deviam estar atentos, apercebidos e preparados, porque o noivo poderia demorar. O que o Senhor queria dizer? Que o noivo poderia demorar. E aqueles que estão se preparando para a festa nupcial, aqueles que estão se preparando para o cortejo nupcial, precisam entender, precisam compreender que o noivo pode demorar e pode lhe faltar fôlego, pode lhe faltar reserva, pode lhe faltar fé, pode lhe faltar esperança, pode lhe faltar paciência até que o noivo chegue. E o Senhor estava nos alertando que deveríamos buscar de uma forma a estar suprido dessas necessidades, para que quando o noivo chegasse, não viéssemos ser pegos desprevenidos. Podemos destacar aqui as virtudes dessas virgens prudentes. Primeiro, elas tinham bom senso, elas tinham propósito, elas sabiam o que queriam, elas sabiam por que estavam ali, sabiam qual era o papel de cada uma delas. Por isso que, ao sair de casa, além de elas conferir que havia azeite suficiente nas lâmpadas, elas também encheram as suas botijas de azeite, porque elas sabiam que haveria uma necessidade de seguir o cortejo nupcial com as suas lamparinas acesas. Elas eram conhecedoras do cerimonial, do caminho que seria percorrido e do que estava correndo à sua volta. Será que nós hoje, como crentes, será que hoje, como membros do corpo do Senhor, temos essa consciência? A consciência do nosso papel, do que estamos fazendo aqui? Será que nós temos consciência das dificuldades que teremos pelo caminho até que o noivo chegue? Elas conheciam o noivo e os seus atributos. Elas eram tementes a Deus. Elas tinham intimidade com o noivo. Não se consideravam autossuficientes. Elas cumpriram seus deveres. Será que estamos fazendo isso que aquelas 5 virgens prudentes fizeram? Pense bem nisso. Estas 5 virgens, elas eram prudentes porque levavam azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, mas também estavam em comunhão com o Senhor. Levar azeite nas suas lâmpadas, manter as suas lâmpadas acesas, isso é uma demonstração da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa vida espiritual. Mas é preciso que tenhamos a consciência que o noivo pode demorar. E todos esses percalços da vida, essas dificuldades da vida, pode fazer com que a nossa fé venha a diminuir, ou percamos a esperança, ou venhamos nos cansar de esperar o noivo. A parábola diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Não tinham bom senso as insensatas, faltava-lhes a prudência. Estas virgens tinham lâmpadas, as lâmpadas estavam acesas. E sempre eu preguei na igreja dizendo o seguinte: as 10 eram virgens, todas estavam vestidas iguais, e elas tinham o mesmo propósito, estavam esperando o noivo. Todas elas tinham lâmpadas, todas as lâmpadas estavam acesas.
Todas as lamparinas tinham azeite. E qual era a diferença das 5 prudentes para as 5 nércias? Justamente o segredo estava na reserva. Azeite, combustível das lâmpadas. O único ingrediente necessário para assegurar um cortejo nupcial noturno bem-sucedido naquela época. Símbolo da comunhão do homem com Deus através do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos de vida espiritual. Há muitas pessoas hoje dizendo que servem ao Senhor, que são evangélicas. Há muitas pessoas frequentando igrejas, dizendo-se cristãs, mas não têm uma vida séria de comunhão com Deus. Não têm uma vida responsável de comunhão com Deus. Querem ser evangélicas, querem dizer que seguem a Jesus, mas não querem seguir os preceitos do Senhor Jesus, não querem abrir mão das coisas que desagradam a Deus, querem servir a Deus e servir ao sistema mundano ao mesmo tempo. Não dá certo isso. O Senhor quer que a sua igreja seja santa, pura, imaculada, sem mancha e sem ruga. As virgens loucas representam pessoas que, ouvindo a mensagem do Evangelho e embora decidam servir a Jesus, não abandonam o pecado. Quantas pessoas frequentando igrejas, mas ainda não abandonaram o pecado, não abandonam o pecado e não querem abandonar o pecado, não confessam o seu pecado, não deixam o pecado, mas frequentam a igreja, participam até da Santa Ceia, mas não abandonam o pecado e vivem apenas de uma aparente religiosidade sem uma mínima transformação das suas vidas. Levar azeite consigo é ter uma vida de comunhão com Deus, é uma vida separada do pecado. Quem representa o noivo? O noivo é o Senhor Jesus Cristo. O noivo vem buscar a noiva no final do dia para levá-la até o novo lar do casal. Jesus vem buscar a sua igreja para levá-la à Nova Jerusalém, que é a casa que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O noivo vem aí. E nós encontramos aqui no texto que o noivo demorou chegar. Provavelmente tinham combinado um horário para que o noivo chegasse, mas o noivo demorou chegar. E quando o noivo demorou chegar, o texto bíblico diz que todas as 10 virgens se cansaram e tosquenejaram, ou seja, adormeceram, se cansaram. E nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, uma igreja cansada, uma igreja que os seus passos, a sua caminhada não está sendo da forma com que o Senhor Jesus gostaria que fosse. Nós temos hoje, em muitos lugares, liberdade de expressão. Nós temos os meios de comunicação com o acesso à tecnologia para fazermos chegar a palavra de Deus aos ouvintes, aos corações, mas muitas vezes estamos presos a determinados sistemas, estamos mais interessados de ensinar o povo, de levar o povo a gostar, a amar esse sistema corrupto, terrível, que existe neste mundo, que o Senhor, usando a boca do apóstolo João, diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Quem ama o mundo não ama Deus. Veja que
Parece que há um paradoxo desse texto com aquele de João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo que Deus amou é a humanidade. Deus amou o homem, Deus amou a humanidade, mas amou tanto, que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o mundo que João está falando não é este mundo que Deus amou, é o mundo sistema pecaminoso, é o sistema terrível que hoje aprisiona as mentes das pessoas, esse Deus desse século que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E esse mundo não podemos amar. Mas, infelizmente, estamos vendo muito sistema religioso ensinando que nós devemos ficar aqui. Não se prepare para subir, não tem Nova Jerusalém, não. Como o melhor dessa terra. Como assim comer o melhor dessa terra? Se a palavra de Deus diz que somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos numa peregrinação, nós somos forasteiros, porque o nome igreja quer dizer eclésias. Nós fomos tirados para fora. Deus nos tirou desse sistema mundano. Então a igreja ela tem uma marcha diferente. A igreja tem um caminho diferente. A igreja tem um destino diferente daqueles que seguem esse sistema mundano. A noiva, desde o início do dia, aguarda com ansiedade o término do dia. A igreja tem esperado, desejado a vinda do Senhor desde o começo da sua história, desde a sua fundação. O noivo prometeu vir e virá. Ele virá. Ele prometeu vir e que viria até o final do dia. Não disse que hora viria, mas viria naquele dia. A noiva deve aguardá-lo até o final do dia, a todo momento e a todo instante. E os amigos da noiva, as amigas da noiva, deveriam estar igualmente prontas para seguir o cortejo nupcial. A igreja do Senhor Jesus está pronta, mas há muitas pessoas que ficarão quando o noivo surgir. Por quê? Porque não estão preparados, estão tosquenejando, estão cansados, estão envolvidos com os negócios deste mundo. O apóstolo Paulo diz que nenhum soldado que luta legitimamente se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Mas há muitos que estão se embaraçando com os negócios desta vida. O momento do clamor vai ser a hora da verdade. Por volta da meia-noite, todas as 10 estavam tosquenejando e dormindo. E houve um clamor, houve um grito. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. Não houve tempo para preparo, não houve tempo para arrumação, não houve tempo para conserto. E no momento que elas tinham que se levantar para ir ao encontro do noivo, e elas tinham um caminho para percorrer e precisavam das suas lâmpadas acesas. De repente, 5 daquelas 10 virgens, ao acordar, percebem que as suas lâmpadas ou suas lamparinas estavam se apagando por falta de combustível, por falta de azeite. Elas foram às outras 5 e disse: dá-nos do vosso azeite, porque o nosso já está
se acabando, não temos mais condição de sair daqui de dentro, porque as nossas lamparinas estão se apagando por falta de azeite. E as que tinham reservas disseram: não podemos dividir com vocês, porque nós temos a consciência do tempo, do percurso que nós estaremos caminhando. O que nós temos é o suficiente para chegarmos até o noivo. Se dermos para vocês, vai faltar para vocês, vai faltar para nós. Então, ide aqueles que vendem e adquirem. Só que não deu mais tempo. O tempo que elas tinham para encher as suas botijas de azeite, elas estavam dormindo. O tempo que elas tiveram para se preparar, para pensar em todas as necessidades que elas precisavam suprir para encontrar com o noivo, elas foram dormir. E esse dormir simboliza o momento que a igreja está vivendo hoje. Desapercebida, se envolvendo com tantos embaraços desta vida e se esquecendo do objetivo principal, que é ensinar a palavra, pregar o evangelho do Senhor Jesus. A parábola deixa bem claro que quem não tiver levado azeite consigo não o encontrará, ou não encontrará o noivo, não participará das bodas. A parábola mostra que, primeiro, o que fizemos durante o dia que selará o nosso destino à noite. O que estamos fazendo hoje vai selar o nosso destino. A maneira como nós estamos sendo servos do Senhor hoje vai selar o nosso destino. Não é verdade que haverá uma nova chance de salvação depois da vida vivida sobre a face da terra, uma vez saindo daqui. Uma vez partindo daqui, não teremos condição mais de voltarmos atrás para refazer ou para reconstruir o caminho que deixamos para trás. Há dois destinos para os homens. Não existe outro modo de salvação a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus. É fundamental que estejamos vigilantes. E o texto bíblico diz que quando o noivo chegou, ele recebeu aquelas virgens que estavam prontas e as levou para o cortejo nupcial. Entrou para as bodas, fechou-se as portas. Logo em seguida, chega as 5 virgens nécias, batendo na porta, atrasadas, porque gastaram o tempo precioso que eram para se preparar. Agora, o tempo que elas tinham para se preparar, elas foram dormir. E no tempo que elas tinham que estar preparadas, elas foram buscar azeite. E me faz lembrar do texto bíblico de Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto se está perto. Agora é o momento, esta ocasião, de estarmos atentos e buscando ao Senhor incansavelmente, tendo uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida dedicada aos princípios bíblicos, porque estamos vivendo um tempo de uma igreja que está tão preocupada com os bens materiais, com as coisas efêmeras e passageiras deste mundo, se esquecendo das bênçãos, das maravilhas que Deus tem preparado
para os seus, que Deus tem preparado para os seus na Nova Jerusalém. A igreja já perdeu o referencial da igreja. A igreja perdeu o referencial do lugar que Deus tem preparado para ela, que é a Nova Jerusalém. E o que o texto bíblico diz? Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Quem sois vós? Quem vocês são? Por que vocês não estavam num lugar marcado? Vocês são estranhas. Não é a hora mais de entrar nas bodas. As portas já se fecharam. E o Senhor termina esta parábola dizendo: qual é a aplicação desta parábola? Qual é o fechamento desta parábola? O que o Senhor quer dizer para nós, igreja do século 21? Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O mundo hoje está prontinho, está preparado para receber não Jesus Cristo, mas sim o anticristo. Tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, todas essas mudanças com respeito aos direitos individuais, os direitos fundamentais, já é um prenúncio do que vai acontecer no governo do anticristo. Esse avanço tecnológico, o acesso do sistema aos direitos individuais, isso tudo é um prenúncio que o mundo está se preparando para a vinda do anticristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Dentro desse povo tem um povo que não está esperando o anticristo, está esperando a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo irá tirar a igreja, a noiva deste mundo. E há uma promessa para a igreja que ela não passará pela grande tribulação, ela não será governada pelo anticristo, porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o noivo há de vir. Veja como está a sua vida espiritual, porque a noiva vai subir. A noiva do Senhor, que é a igreja, ela sempre foi pura, santa, imaculada e irrepreensível. Agora, aqueles que querem compor esse corpo, aqueles que fazem parte desse corpo, é que precisam ter cuidado. Porque você pode estar do lado das prudentes ou do lado das nércias, mas ainda há tempo. Ide aos que vendem, ou seja, buscai o Senhor, ainda enquanto você pode achar. Depois que fecharmos os nossos olhos, depois que o nosso espírito deixar este corpo mortal, não haverá mais ocasião para arrependimento, para voltarmos atrás, como muitos creem e acreditam. O momento oportuno, o momento adequado é agora, é hoje. Assuma um compromisso real e sério de servir o Senhor Jesus como a palavra de Deus estabelece. Vamos deixar de ser mais materialistas e sermos mais espirituais. Olhar para o nosso caminho com o olhar da fé, da esperança e da confiança. E temos a consciência que somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que cada um de nós possamos nos conduzir da maneira que se conduziram aquelas 5 virgens prudentes, que encheram suas botijas de azeite. Não desperdice o seu tempo, o tempo precioso que Deus está lhe dando, de
se encher de coisas boas, encher o seu coração de Deus, da sua palavra, de fé, de esperança, e não gaste as suas energias, não gaste as suas forças, não gaste a sua fé, a sua confiança em coisas passageiras e coisas efêmeras deste mundo que certamente perecerão. Um abraço do pastor Miqueias. Se você gostou dessa mensagem, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça sua inscrição, deixa seu like lá e ative o sininho para que você possa receber a notificação dos novos vídeos. Deus vos abençoe rica, poderosamente. Deixa eu orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos preciosos que passamos aqui, Senhor, compartilhando da Tua Palavra. Senhor, aqueles que nos ouvem neste momento, Senhor, todos nós estamos na categoria, enquadrados na condição dessas virgens, Senhor, mas que possamos ser prudentes, que possamos encher a nossa botija de azeite, que é o Teu Espírito Santo, que possamos dar ouvido à voz do Teu Espírito Santo. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão tosquenejando, aqueles que estão desatentos, desapercebidos e não estão se dando conta de tudo que está acontecendo no mundo. Está caminhando, Senhor, para o cumprimento das Tuas promessas. Estão caminhando para o cumprimento da Tua palavra. Portanto, desperta aqueles que dormem, aqueles que estão no sono da indolência, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão fraquejando na fé, aqueles que já não têm mais uma vida espiritual séria contigo, Senhor, que eles possam reatar a sua comunhão com o Senhor, que eles possam receber esta palavra e estar atentos, apercebidos e vigilantes, porque não sabemos a hora e nem o dia que o Teu amado Filho Jesus virá buscar a sua igreja. É isso que te pedimos, te rogamos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.